Olá, meus amigos e amigas, o meu bom dia, meu boa tarde, o meu boa noite. Hoje, 7 de maio de 2025, quarta-feira. Deus te abençoe. Amém? Vamos aqui refletir na palavra de Deus. Eu quero trazer uma palavra para te abençoar hoje. Amém? Isaías capítulo 10, versículo 33 e 34. São os dois últimos versículos de Isaías capítulo 10. Diz assim a palavra de Deus: Mas eis que o Senhor dos Exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro as brechas da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Amém? Vamos ao texto, vamos aprender com o texto. O profeta Isaías está falando aí para os israelitas, para o povo judeu, e já tem explicado para você através desses textos, que Israel pecou e veio um castigo sobre eles, mas também a profecia, Deus sempre dá um escape ao seu povo. Amém? Nos versículos anteriores, que eu fiz ontem, anteontem, aliás, o profeta destacou assim o avanço do exército assírio, de cidade em cidade, dando assim a sua estrutura grandiosa, majestosa, tá certo? Assim, chegando a comparar o exército do Líbano da Síria com uma floresta verde, né, bonita, grande e tal. Então, e aqui o profeta começa a mostrar e a destacar a intervenção de Deus por Jerusalém. Jerusalém é o povo escolhido de Deus, é o israelita, é o judeu. Assim, Deus sempre intervém pelos seus, é bom você saber disso, tá certo? Ele é um Deus geral de todas as coisas e ele é pai de quem crê e escolheu o judeu como seu povo naquele contexto e hoje também ainda, tá certo? Mas vamos aqui, o que eu estou apresentando aqui para você é que, mas eis que o Senhor, o Senhor dos Exércitos, ou seja, Deus vai intervir, o profeta está aqui já começando a destacar. Vamos ver o restante do versículo que diz assim: cortará os ramos com violência. Ora, ele havia usado uma analogia comparando a Síria com uma floresta frondosa, bonita, bela e tal. Assim, cortará o ramo. Vamos usar aqui o galho de uma árvore, né? Tá certo? Você cortar um galho de uma árvore, ele não subsiste, não viverá por muito tempo, vai murchar, vai secar, vai morrer. Então o profeta já começa a dizer que Deus vai agir e vai agir com violência mesmo. Isso é exatamente aquilo que Deus irá fazer com o exército da Síria. E, e quando ele diz as árvores de alto porte serão derribadas, ou seja, está chamando os de maior destaque, né? Os que estão ali em posições mais de destaque serão atingidos, porque Deus não quer massacrar todo mundo, não. Muitas vezes o líder ruim é o culpado de tudo, e se der um basta nele já é o suficiente, tá certo? Então, árvores altas, as árvores de alto poste serão derribadas. Isso significa que Deus é com relação ao exército da Síria mesmo, Deus vai agir contra isso aconteceria e aconteceu já, porque quando o profeta está falando é futuro para Jerusalém, mas já aconteceu e nós podemos assim ver que Deus intervém sempre pelos seus. Amém? O versículo 33 termina dizendo assim: e aos altivos serão abatidos. Isso refere-se ainda assim ao pessoal de alto escalão, né? Os líderes do governo, o líder do exército, os oficiais, os maiorais e tal, tudo. Olha, Deus é um Deus soberano, gracioso, verdadeiro, não gosta de pecado, não gosta de quem é perverso, de quem é mau. E Deus, apesar de ter levantado a Síria contra Jerusalém, se você vem acompanhando, já entendeu isso, é porque eles haviam o pecado, precisavam de uma correção, tá certo? Mas esse Deus que corrige, ele também traz a proteção sobre os seus. Então, ele diz que as aves altivas serão abatidas, ou seja, isso refere-se ao pessoal de maior escalão. Quando eu olho para a Escritura Sagrada e olho para o mundo já é do maligno, Jesus disse isso, tá certo? Mas Deus vai dar um basta nessa ação do maligno, tá certo? Então eu estou orando, espero que ele dê um basta logo, começando pelo Brasil, tá certo? E hoje tem
é uma passeata aí pacífica em Brasília, por anistia já, e eu digo já, 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 agora, nesse momento, amém? Mas assim, amado, olha, Deus sempre intervém contra aqueles que são mal, nem se preocupe, porque isso acontece mesmo. Essa posição aqui de aos altivos serão abatidas, isso é quanto aos maiorais, tá certo? Assim, a posição maior será envergonhada diante do agir de Deus. Amém? E eu estou vendo Deus agir no Brasil de uma forma tão graciosa que é tremendo, tá certo? Deus age através de pessoas do bem, assim como o mal age de pessoas do mal que se levantam para fazer o mal. Deus age através de pessoas do bem que se levantam para fazer o bem. E eu estou vendo grandes coisas acontecendo no Brasil. Glória a Deus. Amém. O versículo 34 diz assim: cortará com ferro as brechas da floresta, e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. O poderoso aqui é Deus. Amém? Deus aqui é poderoso, Criador dos céus e da terra. Quem não crê nisso, infelizmente, está perdido. Porque se você não crê, até o ateu diz: sou ateu graças a Deus. Meu irmão, porque não tem jeito, há a essência de Deus dentro do ser humano, só falta se converter, tá bom? Então, assim, cortará com ferro as brechas da floresta e o Líbano cairá pela mão do poderoso. Esse poderoso é Deus mesmo. Então, nesse versículo, o profeta está destacando, assim, porque a floresta do Líbano aqui, ela vem como um símbolo da grandeza do exército assírio, tá certo? Porque o profeta comparou, usou essa analogia anteriormente para comparar o exército da Síria com uma floresta frondosa, bonita, bela, poderosa. Então aqui a floresta do Líbano, o Líbano cairá, isso é uma analogia que o profeta usa também para descrever essa grandeza do exército da Síria, tá certo? E está dizendo, cairá, será destruído com toda a sua pompa, com toda a sua grandeza, com todo o seu orgulho. Olha, quem comanda é Deus, querido. O mal que está aí sobre a terra é uma permissão de Deus. E Deus vai dar um basta nisso. Amém? Com Terceira Guerra Mundial, com Quarta Guerra Mundial, seja com o que for, é Deus. Amém? Porque a Bíblia diz lá no Apocalipse que vai sobrar só um terço, a terça parte da terra. Tá certo? Mas é Deus, é uma permissão de Deus. Tá certo? Agora, olhe e aprenda com o texto, tá certo? Porque quando diz que será destruída, é, é pela força sobrenatural de Deus. Porque o exército, naquele contexto da Síria, tinha dominado todo mundo e era bem maior do que o de Jerusalém. Mas é uma intervenção sobrenatural de Deus. Deus intervém na história. É Deus que constrói a história, é Deus que faz a história e Ele que intervém na história. Os ineptos que não conseguem entender e crer, falam mal, se levantam contra Deus, serão julgados assim como a Síria foi arrogantemente foi destruída. Portanto, essa destruição é por uma força sobrenatural da mão de Deus. Quando se fala a mão de Deus, a gente não vê a mão de Deus, é a compreensão, porque é o Deus que age, é o Deus que faz. Amém? Então isso aqui vai retratar para nós hoje, tá certo? Que nada se sobrepõe ao agir de Deus. Amém? Quando o mal age no mundo, a gente olha assim e vê, né, Hamas, aquela desgraça que fizeram lá e continuam fazendo, e quem apoia Hamas é do mesmo jeito, tá certo? Então, são pessoas do mal. Mas a Bíblia ensina que o mal está aí para a glória de Deus no dia do juízo. Então, o dia de você deixar de ser mal é hoje. E como é que deixa? É crendo em Cristo, se voltando para Cristo. O que Jerusalém precisava fazer? Era se voltar para Cristo. Por que tem essa promessa? Porque Deus, na sua onisciência, já sabia que Jerusalém ia se voltar para Ele. Isso é fato, Deus sabe. Deus sabe se você vai se converter ou não. Eu não sei.
Eu dou graças a Deus porque eu me converti, porque Deus me fez entender, Ele me escolheu, não é orgulho, não é vaidade. Olha, isso é alegria e gratidão e graça a Deus. Você precisa abrir seu coração para Deus, tá certo? A arrogância, a prepotência vai ser julgada por Deus. Isso é fato bíblico, tá bom? Estou te abençoando hoje assim, porque assim como Jerusalém, ela seria livre, e já foi, porque isso já ocorreu com Jerusalém, por essa ação sobrenatural de Deus, a mesma coisa é hoje. Todos nós seremos livres ou condenados pela ação sobrenatural de Deus. E como é que vai ser livre? É crendo em Cristo. Hoje, não tem outra forma. Na vinda de Cristo, os que estiverem crendo estarão salvos. Jerusalém e os judeus, Deus tem uma conversa boa com eles. Isso aí é uma história de Deus, porque ele é povo escolhido na vinda, eles vão se converter, tá certo? Mas hoje, amado, se volte para Deus. Haverá uma ação sobrenatural de Deus na terra. E isso pode ser ocasionado pelo homem, o homem pensa que foi ele que fez, é porque não é que Deus não é mau. O próprio homem, pela sua maldade, faz o mal, mas Deus já sabe disso e já determinou isso. Porque ele não é determinista, não, é porque ele é onisciente e ele tem ciência do que ainda eu nem pensei. Agora deixa eu ler aqui 1 Tessalonicenses 1, 9 e 10 para encerrar, para você entender, assim como foi uma intervenção de Deus sobre Jerusalém para defender do exército assírio, arrogante, prepotente, que achava que fazia tudo, da mesma forma será na vinda de Cristo com respeito à ira de Deus, tá certo? Eu vou ler Tessalonicenses 1, 9 e 10, que diz assim: porque eles mesmos anunciam de nós qual a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos convertestes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro. Abandone os ídolos, meu irmão, se volte para Cristo. Aí o versículo 10 diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus Cristo, que nos livrará da ira futura. Amém? Você pensa que o inferno é aqui? O inferno é um lugar de tormenta eterno. E o dia de você se livrar dele é hoje, crendo em Cristo, certo? Porque Deus vai se revelando na história, e dentro da história ele vai trazer a sua ação sobrenatural e livrar o seu povo, aquele que crê nele. Mas é crer mesmo. É, o, o nosso irmão, o baixinho lá, que gravou quando ele se converteu, ele disse que não é Paulo nem João, nem Davi, nem Sansão, nem Abel, nem Noé. Não, não é. É Jesus. Ele vai dizer que nem Maria, nem isso. Não é, meu irmão. É Jesus. É Deus que desceu do céu, morreu para te livrar. E vai ter uma ação sobrenatural de Deus na terra. E só tem salvação para viver com Cristo aqueles que tiverem essa fé, que é uma fé também sobrenatural em Cristo. Amém? Que Deus te liberte da religiosidade, que você possa crer em Jesus. Jesus não criou uma religião, ele mandou que nós crêssemos nele, somente. Deus te abençoe e te guarde em nome de Jesus. Amém. E Deus abençoe o Brasil. Nós temos a passeata hoje, pacífica em Brasília, pela anistia já, pelos nossos irmãos que estão presos covardemente. Porque o mal é covarde. Mas Deus é bom e ele vai intervir e vamos ter anistia e a nossa democracia restaurada. Assim eu estou orando e assim eu creio. Amém.